A paz do Senhor, amados do Senhor Jesus, filhos do Rei, aleluia, que todos tenham um dia maravilhoso. Amados, vamos continuidade às lições que aprendemos com a palavra de Deus. Hoje não podemos entrar no seu reino se não nos tornarmos criança. Ontem nós vimos, inclusive falamos da canção de Davi Kilian. Hoje dá prosseguimento a isso, porque é muito importante entendermos que nós temos que ser criança para entrar no reino de Deus. Sem ser criança, sem ser livre de contaminações, não podemos entrar no reino do Senhor. Quando Cristo coloca a criança no meio dos discípulos e diz que devemos ser assim, e não podemos entrar em seu reino se não nos tornarmos como criança, pode ser que está dando um nó no cérebro de muita gente. Mas, se vamos imaginar isso, podemos imaginar Adão e Eva no jardim do Éden, adultos, mas o seu pensar de maldade não existia. Eram como uma criança, como um ser infantil. Embora a inocência hoje se perdeu e se perde muito rapidamente, estamos falando da palavra de Deus. Adão e Eva, eles eram adultos, super inteligentes, mas eram inocentes. Essa inocência dava a eles as condições necessárias para estar na presença do Senhor, de conversar com o Senhor cara a cara, de viver diante dele. E diz a palavra que todos os dias, na virada do dia, Deus vinha conversar com eles. Deus se agradava de conversar com eles. Na realidade, Deus se agrada de conversar conosco. Às vezes você pensa que a sua oração é simplesmente um monólogo. Está equivocado, amados. Está errado. Quando você conversa com Deus, Deus conversa com você. Quando Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, o Senhor disse a ele: você não pode ver meu rosto. Agora, por que Moisés não podia mais ver o rosto? Porque quando Adão e Eva pecaram, que comeram do fruto enganado pela serpente, foram expulsos do paraíso, com as gerações futuras, já da descendência de Noé, milhares de anos depois, quando Moisés chega na presença de Deus, aí ele já estava com a contaminação do pecado. E o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Ainda que Deus tinha escolhido a Moisés para ser o seu representante diante do povo de Israel, para ser o libertador do povo de Israel do Egito, ele tinha uma vida impura, não era como uma criança. Necessita-se disso. É difícil? Leia lá a conversa que teve Jesus com Nicodemos. Então, quando Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, o Senhor disse: você não pode ver meu rosto. Moisés era sábio, era inteligente, era corajoso, guiava o povo de Deus, estava ali para receber os mandamentos, as tábuas da lei, para toda a humanidade. Foi um homem escolhido para fazer as tarefas que Deus tinha que fazer. E mesmo assim, não poderia ver o rosto de Deus. Por quê? Porque lhe faltava a essência de uma criança. Será que podemos alcançar esse nível de santidade? Vejamos o que o Senhor diz a Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3, João 3:3. Então, essa é uma conversa extraordinária que o Senhor mantém com Nicodemos. O novo nascimento é algo extraordinário e só pode acontecer em um coração de criança.
Somente quando o teu coração está impuro, livre das maldades, das impurezas do mundo, é que você pode receber o batismo com o Espírito Santo. E depois o fruto do Espírito. É necessário ter um coração de criança. Glória a Deus. Pedro repete a ordem dada por Deus sobre a santidade, que é o padrão. Santidade só tem um padrão, Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Esta santidade não é de guardar costumes, não é guardar protocolos humanos, de coisas que se deterioram com o tempo, com o lugar. Não é a pureza exterior que Deus está interessado, como faziam os fariseus. É a vontade férrea de viver uma nova vida, de andar como ele andou, de viver como ele viveu, de tomar a cruz cada dia, de negar o eu, de moldar-se ao caráter de Cristo. Então nós vemos que o padrão de santidade para o cristão é o próprio Deus. Veja lá Levítico, capítulo 11, versículo 44, capítulo 19, versículo 2, capítulo 20, versículo 2, e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. O novo nascimento nos faz criança e nos leva ao padrão do Pai. Amanhã continua. Gildival, no aprisco, aprendendo a ser como uma criança. Epa, não esqueça do seu joinha, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, não esqueça de perguntar, mande a sua pergunta e dentro do possível estaremos respondendo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê um dia de bênção da paz do Senhor.